Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Sobre esse resultado, né, o Cruzeiro tendo o finalzinho ali, o Gabigol entrando, mas quem participa da jogada, por exemplo, Bolassi, né, Eduardo, que sofre o pênalti e o gol do Gabigol. Você faz essa alteração ali no finalzinho, né, todo mundo ali apreensivo se ia ter mudanças, se não ia ter, se ia ter, se não ia ter, acabou fazendo e resultou nesse gol. Queria que você comentasse isso também. E sobre uma vitória dentro de casa, que o Cruzeiro até agora não perdeu como mandante. Obrigado, boa noite. Bem, eu vou inverter as perguntas, não é? Em relação ao jogo, acho que o Cruzeiro ganhou e justificou a vitória, principalmente pela segunda parte que fez. Uma segunda parte muito boa, criamos algumas situações. O adversário na segunda parte não teve tão forte como a primeira e acho que o Cruzeiro justificou plenamente a vitória. Completando isto, eu disse aos jogadores agora 2 minutos atrás, há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Em relação às substituições, não fiz substituições antes dos 85, acho eu, 84, porque estávamos a jogar tão bem. Eu estava, como dizem os franceses, a m'amuser, a aproveitar ali o momento. E depois, quando eu senti já uma quebrazinha, meti jogadores frescos e ainda bem que os três tiveram uma influência direta no gol. Um gol que vem de penalti, o jogador que ganhou, o jogador que passou e o jogador que fez o gol, e fico satisfeito porque também os três que entraram mereciam, porque eles trabalham, têm uma boa atitude e toda a gente, mas como eu vos disse, hoje eu normalmente faço as substituições, mas hoje estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Mateus teve 2 situações, tivemos situações de perigo, e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Porque as substituições servem para melhorar. E naquele momento eu acreditava que eles estavam a fazer tão bem, mas quando caíram um pedacinho ali aos 80 e tal, trocámos, e sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, faltam 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E foi de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco. Eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo, que merecem a vitória hoje. Como já vos disse, não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente, de olhos fechados, fizemos os golos. Não, a gente mereceu. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. Possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores. Leonardo, aproveitando até o seu sobrenome, às vezes para você ter um jardim bonito, você precisa tirar as ervas daninhas. E hoje a gente viu essa questão do grupo do Cruzeiro muito coeso, muito os jogadores comemorando o tempo inteiro, um dando força para o outro, na hora de tomar a bola do time do Flamengo, no ataque, na hora do gol do Gabigol, o Jorge saiu do banco de reservas, até tropeçou na gente lá na placa para comemorar com ele. Queria que você falasse a respeito dessa força do seu grupo agora, se esse grupo está coeso, é óbvio que o Cruzeiro deve se reforçar ainda na janela do meio do ano, e da importância, principalmente, do que tem acontecido dentro do Mineirão, dessa sintonia do seu time com a torcida. Não, em primeiro lugar, vou inverter outra vez as perguntas. O Mineirão, com os adeptos, é sempre um 12º jogador. Eu disse isso à divisão do jogo, que os adeptos podem ser um 12º jogador para nós, em casa, e tem-o sido. Eu disse isso também aos jogadores, que tínhamos de ter capacidade de jogar, porque estávamos a jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos, e isso tem que nos dar confiança, principalmente quando temos a bola. Em relação à primeira pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande,
um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho, e o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Jardim, primeiro, parabéns pela vitória. Representa muito, acredito, né, para vocês, dentro dessa caminhada que vocês ainda procuram para a temporada. Quando a gente conversa com o torcedor, ele aponta praticamente você como um grande responsável, é claro, pelas mudanças que você teve coragem de fazer. E você já falou outras vezes aqui que veio para o Brasil para poder desfrutar um pouco, conhecer do futebol brasileiro, mas para desfrutar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, que o Cruzeiro começa a encontrar o melhor caminho, o futebol que o torcedor espera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive. Essa questão são duas verdades. São duas verdades. Uma que eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção. E gostaria de viver isso sendo treinador, não só sendo adepto. E em relação à questão de os principais responsáveis do sucesso da equipa são os jogadores, e não tenho dúvidas sobre isso. São eles que vão para dentro de campo, são eles que lutam, são eles que ganham jogos. O treinador tem a função de os indicar a direção e às vezes o caminho para que isso tal aconteça, mas nunca passa pela minha cabeça, eu sou treinador há 30 anos, e não tenho dúvida nenhuma, o mais importante são os jogadores e o grupo. O grupo será sempre o mais importante. E enquanto eu for treinador, penso assim, mas não penso hoje, penso durante toda a minha vida. Jardim, aqui. 2 em 1, rapidamente. Uma vitória que tem 17 finalizações contra 6 diante de um dos melhores times aí do futebol brasileiro, ela se torna ainda mais incontestável por tudo que o Cruzeiro conseguiu jogar diante do Flamengo, mesmo ali tendo um pouco menos de posse de bola, mas uma estratégia também diante de um grande adversário. E se uma pessoa fosse assistir o jogo hoje, não conseguiria imaginar que o Cruzeiro jogou na quinta com quase todos esses mesmos, pela intensidade do time, né? Como que vem sendo esse trabalho também de todos, da sua comissão técnica, do Departamento de Saúde e Performance, para ter uma entrega tão grande como teve nesse jogo, para anular aí um dos principais times do futebol brasileiro? Bem, eu já vos disse que uma das situações que eu analisei quando cheguei era a intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem em termos físicos. Nós temos desenvolvido um conceito de trabalho importante, e tudo o que aconteceu com o Vila Nova foi para preparar o jogo do Flamengo. Se verificarem, os jogadores, com exceção dos 2 centrais, ninguém jogou mais de 60 minutos. 60 minutos em termos fisiológicos é fácil de recuperar em 2 dias e meio, 3 dias, não há problema. 90 minutos já não é assim tão bem recuperado, principalmente jogadores que já vêm numa sequência. Por isso nós, todos estes jogadores, Kaique, Romero, Lucas, Wanderson, Caio, jogaram menos de 60 minutos, de forma a se mostrarem competitivos hoje. Eu não preciso os parar, eu preciso de ter uma estratégia de gestão, com certeza com a ajuda do nosso gabinete de análise, de performance e todas estas pessoas que hoje em dia estão direcionadas para um só objetivo. A gente dentro definir uma estratégia e está toda a gente a trabalhar em prol dessa estratégia. Jardim. As estatísticas são importantes, com certeza, e justificam um pouco aquilo que aconteceu dentro do campo. Eu vos disse, na minha vida já ganhei jogos que não merecia ganhar, não é? E também, se fosse o caso, dizia, por acaso até fizemos 2 golos e não merecíamos, mas eu senti que podíamos fazer 3 ou 4, tivemos situações para fazer, tivemos uma bola na trave, tivemos 2 ou 3 finalizações
muito perto, tivemos uma boa ou duas intervenções do guarda-redes contrário, também o Cássio fez pelo menos duas boas intervenções, e acho que ninguém vai contestar a vitória, porque dentro de campo, hoje, o Cruzeiro foi melhor 10 anos depois. Jardim, boa noite aqui. Até aproveitando a pergunta sobre esses números, as estatísticas mostram uma evolução do sistema defensivo do Cruzeiro, que já foi muito criticado durante a temporada, e houve claramente uma evolução nos últimos jogos, claro, fruto do seu trabalho. Queria que você falasse o que foi o fator que dá essa virada, que faz essa evolução do sistema defensivo do Cruzeiro, se é uma mudança de mentalidade dos jogadores ou se é um conjunto, o grupo em conjunto com a nova forma de jogar que aprimora o individual de cada atleta. Com certeza que nós estamos mais competitivos nas várias áreas, defensiva, ofensiva, pós-perca de bola, recuperação de bola, qualidade no jogo, e em termos defensivos, com certeza tivemos uma evolução com os mesmos jogadores que estão cá. Eu já vos falei isto, acho que foi o Villalba. O Villalba, no início da época, era um dos jogadores mais criticados por toda a gente, porque ele estava totalmente destreinado, era um jogador totalmente destreinado, e eu vos falei isto, acho que foi numa entrevista qualquer, e hoje em dia é outro jogador. É um jogador que está treinado, e é isso que nós pretendemos treinar, e porque o meu objetivo como treinador é pôr todos os jogadores num patamar de treino que permita chegar ao jogo eles fazerem bem. E não, o meu objetivo como treinador é treiná-los para que eles, quando são chamados para competir, consigam competir ao mais alto nível. E foi isso que aconteceu, e com os nossos jogadores, hoje em dia, eles têm o mérito de estarem melhor defensivamente, ofensivamente, mas é o mérito do trabalho que eles trabalharam, que acreditaram, compraram a ideia, que às vezes não é só trabalhar, é comprar a ideia, e eu estou muito feliz que as coisas têm evoluído e que eles neste momento estão mais competentes e estão mais valorizados. Eu hoje o sorriso no fim do jogo, vi muito jogador feliz, porque o trabalho normalmente paga-se e é sempre rentável. Quem trabalha merece. Professor, aqui, parabéns pela vitória, né? Como você falou, uma vitória incontestável, até porque o Cruzeiro não venceu qualquer equipe, venceu, se não for a melhor equipe da América, é uma das melhores, então parabéns. Mas me permita já pensar na quarta-feira, o Cruzeiro tem um compromisso difícil, né? Jogando na altitude, o Cruzeiro ainda não venceu na competição. Qual que é o projeto para essa competição? O Cruzeiro vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro mesmo e a Copa do Brasil e deixar a Sul-Americana de lado, até porque matematicamente tem chance de classificar, mas a gente sabe que é muito difícil. Como que é esse projeto? O Cruzeiro vai com um time forte? Como que você está pensando em relação ao próximo jogo de quarta-feira? O próximo jogo de quarta-feira terá algumas mudanças, com certeza, em relação a esta equipa, porque, como disse, não é para poupar, é para gerir jogadores. Temos jogadores que querem jogar, temos alguns jovens da formação também que nós aos poucos queremos pôr a jogar. Matematicamente está difícil a gente conseguir o objetivo, temos de ter consciência disso, vamos fazer uma viagem longa, vamos jogar fora, mas a minha ideia não é perder o jogo, a minha ideia é ganhar o jogo, independentemente de quem joga, mas vamos ter algumas alterações, como fizemos até aqui, sempre nesta competição, fizemos sempre algumas alterações, mas acredito que os jogadores estão imbuídos do bom espírito, mesmo os que vão lá jogar, e temos que ter essa noção que vamos mudar a equipa, mas o objetivo é ser competente. E se vamos ou não conseguir, mas isso vamos ver só na quarta-feira. A última. Boa noite, Jardim. Parabéns pela vitória, pela grande vitória, né? Todo mundo aí no estádio muito feliz. E eu queria saber de você como é que é gerir essa questão das substituições, por exemplo. Porque hoje é um jogo muito importante para o Gabigol, é o ex-clube dele, é ídolo lá, e aí a torcida grita o nome dele 3 vezes, você segura ali até o momento que você achou necessário. Qual que é a conversa com esse jogador, para ele poder entrar com esse sangue todo? E aproveitando, sendo um pouquinho, sobre o Dineno, porque ele não veio para o jogo hoje, e ele é um cara que a torcida gosta muito, e como ele vem de lesão, levanta aquela preocupação. Então, só para dar aquela tranquilizada na galera. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, vocês sabem que eu respeito muito a torcida
gosto desta emoção que os nossos torcedores colocam nos jogos e é fundamental. E obrigado por eles fazerem isso. Mas quando estou no jogo, sinceramente, se eles chamaram 3 ou 4 vezes pelo jogador, eu nem sequer percebi isso. Porque o meu foco nos acontecimentos é muito maior do que estar a ver o que está-se a passar exteriormente. As substituições foram feitas, como eu já vos disse, pela necessidade da equipa, no momento que a equipa necessitava, e aproveitamos que colocar os jogadores que acabaram por terem uma interferência direta no gol. Fico feliz pelos 3, fico muito feliz pelo Gabriel, porque ele fez um gol com a sua ex-equipa, e isso foi fundamental também para nós, para conseguirmos conseguir os 3 pontos. Mas estou feliz com todos, com aqueles que iniciaram, com os 3 que entraram, e mais uma vez, as substituições são feitas por necessidade. Se a equipa está bem, não vou trocar, porque às vezes trocar e piorar acontece muitas vezes, e vocês conhecem o futebol, às vezes o treinador troca e piora. Se a equipa estava bem, para que é que vamos trocar? Deixa andar e deixa as coisas acontecerem, e depois quando eu senti que já estava a quebrar um pouco, é que eu fiz a troca, passei de uma situação em termos táticos para um losango no meio, com a entrada do Eduardo, e aí fizemos um losango no meio, jogamos com 2 avançados e trocámos para os últimos 10 minutos, fiz 5 do tempo regulamentar mais 5 do tempo complementar. Dineno é um jogador que para este jogo não era aquilo que eu pretendia, tinha o bolatos e sabia que ia haver um pouco de transição, ataque rápido. Não era um jogador, o Dineno é um jogador da área, é um jogador que precisa um pedacinho de uma certa posse de bola no campo adversário, e eu falei com ele, não vale a pena tens é que trabalhar bem e treinar, porque ele vem de uma lesão, precisa de treinos, a carga de treino deles não é igual aos outros colegas, ele precisa de mais intensidade, mais trabalho, e aproveitou estes dias para trabalhar mais. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.